Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Eu estou aqui no passado, vou gravar o 7º vídeo nesse 28 de outubro. À noite nós temos a live dos 1000 dias. Eu venho de uma maratona que eu duvido que você tenha ouvido falar de algo parecido. Sexta-feira, dia 25, eu gravei 12 vídeos. Mas veja, eu gravo, edito, renderizo, subo e agendo no YouTube. O dia inteiro de trabalho. 12 vídeos. No sábado, fazendo as mesmas coisas, 15 vídeos. Temos 27 vídeos. No domingo, exatamente as mesmas coisas, mais 12 vídeos. 39 vídeos. Nessa segunda-feira, dia 28, eu vou gravar o 7º vídeo. 46 vídeos até agora gravados, desde sexta-feira, em 3 dias e meio. Eu acho que o Guinness Book deveria ouvir falar da tenda do necromante. Nós hoje teremos a live dos 1000 dias e já batemos uma meta não tornada oficial. Estamos com 487 apoiadores na nossa Bíblia Livre, quando precisaríamos de 485 para termos um apoiador por dia, desde 1º de julho de 2024, quando começou o projeto de tradução da Bíblia, até hoje, 28 de outubro, porque, então, nós precisaríamos de 485 apoiadores para ter um por dia. Batemos 487. Será se a gente chega a 500 até a hora da live? Eu não sei. Você já deve saber, você está no futuro, você sabe muito mais que eu. Hans King, Teologia a Caminho. Esse deve ser um vídeo um pouco mais curto, porque são 3 páginas. E se eu passar para outra, que já é um desenvolvimento dessas 3, eu vou, acho que, contaminar as coisas. Então, tolerem, por favor, um vídeo um tantinho mais curto, tá bom? Eu vou ler O Grande Incidente de Wittenberg contra Roma. Em Roma, o Papa da família Médici, grande senhor por sua origem nobre e elevada posição, nem sequer em sonhos pensava levar a sério as exigências de reforma do venerado e ilustre Erasmo, e menos ainda os problemas causados pela delicada situação da nação alemã em geral. Despojar-se de toda a grandeza renascentista? Renunciar à fruição do papado dado por Deus? Revolucionar toda a cúria romana? Reformar o sistema de finanças e o governo? E, finalmente, seguir sobriamente na palavra e nas ações os passos do Senhor e Mestre? Intolerável atrevimento para com o Santo Padre e Senhor da cristandade. Um católico a dizê-lo. E se algum pequeno monge desconhecido sentia a necessidade de soprar a trombeta da conversão radical nas neblinas germânicas do norte, sempre haveria 1000 formas eficazes e rápidas de eliminá-lo, com o auxílio da excomunhão e do braço forte secular, que tão pouco gosta de ser molestado por agitações. Na Alemanha, o pequeno monge desconhecido, incansável lutador segundo a natureza e o espírito, tampouco pensava ceder a respeito de seu conhecimento do verdadeiro evangelho, adquirido às custas de tantas angústias de consciência
e que no fundamental coincidia com o grande Erasmo. Nem estava disposto a renunciar às suas exigências teológicas, religiosas e políticas. Que exigência intolerável para com um homem de consciência! É verdade que há apenas 100 anos se queimou no Concílio de Constança o reformador boêmio João Rus, apesar da promessa imperial de salvo-conduto. Porém, se os romanos novamente ameaçam com excomunhão, sem interrogatório juridicamente correto e sem processo justo, se eles, logo após a eleição do imperador Carlos V, exigem, além da sua excomunhão e a de Martinho Lutero, também a queima de seus livros e a ordem de banimento imperial, então ver-se-á quem tem a última palavra no Santo Império Romano Alemão. Ver-se-á se o Evangelho recentemente resgatado de Jesus Cristo é o livro da lei de Ilquias. Não conseguirá impor-se nesses tempos apocalípticos, em que o Papa aparece cada vez mais claramente como o anticristo, pela recusa da reforma e sua negação do Evangelho. Mas o monge teria vendido tudo o que tinha e dado aos pobres? Penso que não. Da noite para o dia, a conversa humanista erudita e a discussão teológica inconsequente desfecharam num conflito. A partir daí, querendo ou não, todos se viram totalmente envolvidos. Já não bastavam as exortações erasmianas à paciência, nem o conselho de não provocar o Papa e os príncipes. Era necessário decidir-se a favor ou contra. Exatamente o que Erasmo não queria de nenhum modo. Seu lema era nulli concedo, não cedo a ninguém. Se fosse necessário, talvez pudesse ser traduzido de outra forma por esse homem tímido e precavido, inimigo de conflitos e amante da harmonia. Não me decido por ninguém. E a razão disso, certamente, não era sua fraqueza ou até covardia, como então e posteriormente muitas vezes se pensou, mas, em última instância, a convicção e a vontade de conservar sua liberdade de espírito em favor da ciência e também da Igreja. Eu penso que Erasmo tinha consciência da noção de unidade da Igreja e dos problemas políticos e epistemológicos decorrentes de uma recusa em face da fala do clero. Quando você se julga indivíduo capaz de recusar a fala do clero, você não recusa a fala do clero. Você recusa a Igreja inteira, cuja ordem está sustentada única e exclusivamente num preceito explicitado no cristianismo e camuflado por hipócritas no protestantismo. O pronunciamento do clero é o pronunciamento da Igreja. O pronunciamento da Igreja é o pronunciamento de Deus. Quem se insurgir contra esse pronunciamento, insurge-se contra Deus, contra a Igreja, contra a sua unidade, contra a sua permanência. Esse é o pensamento de Erasmo. Lutero vai fazer como patos, vai defecar e dar passos. Abra sua janela. Veja a zona evangélica no Brasil
a zona evangélica nos Estados Unidos. Mande uma carta para Lutero. Agradeça os bons serviços prestados. Pois essa era o fundamento de toda a sua existência, pelo que tanto sofreu, escreveu e lutou durante toda a sua vida. Sendo crítico da igreja e teólogo bíblico, faz-me rir chamar Lutero de teólogo bíblico, conhecido publicamente como companheiro de ideias e até pai espiritual de Lutero, ou seja, Erasmo pôs o ovo chocado por Lutero. Ele queria ficar acima das facções. Como espírito livre, queria ficar livre até mesmo na luta. Como homem de centro, contrário a todos os extremos, queria intermediar, ouvindo ambos os lados. Queria o et, o por um lado, por um lado. Porque, na verdade, ele queria a manutenção da instituição, a sua preservação. Ele sabia que se um elo da corrente se insurge contra a corrente necessariamente se rompe. Erasmo era um homem de princípios. Dizem que Lutero era um homem de consciência. Não. Era um porra louca. Por um lado, nenhuma condenação de Lutero sem minuciosa investigação. Quanto aos conteúdos, Erasmo podia estar bastante de acordo com Lutero. Rejeitar em bloco toda a doutrina luterana significava rejeitar uma boa parte do Evangelho. Erasmo não estava disposto a chamar Lutero de herege. E contra todas as pressões de Roma e de outros meios eclesiásticos, continua firme em seu propósito de não escrever contra Lutero. Bem, Erasmo não queria chamar Lutero de herege, mas Lutero é herege. Herege significa aquele que escolhe. Lutero escolheu criticar a igreja. Não vai escolher romper com ela porque será obra de príncipes que vão fazer com que ele o faça. Então, Lutero é herege, tanto quanto eu. Ele é um herege crente, eu um herege ateu. Ele escolheu, eu escolhi. O próprio Erasmo é um herege. Ele escolheu ficar do lado da unidade da igreja. Lutero escolheu destruir a unidade da igreja. Eu escolhi sair fora desse circo de horrores que é a igreja. Com a mesma firmeza, ignorou todos os convites insistentes que Adriano VI, sucessor do Papa Médici, preceptor de Carlos V e primeiro Papa holandês, quem já desde o início considerava as obras de Lutero altamente perigosas, a ir a Roma para assumir seu cargo. Não, Erasmo, o homem independente, não nasceu para ser teólogo da corte pontifícia nem cardeal. Por outro lado, nenhuma identificação com Lutero. Sua teologia e seu agir eclesiais eram para Erasmo semelhante à maneira dos mercenários alemães, ou seja, a um lutador desajeitado que golpeava de torto e a direito, lançando por terra muita coisa que deveria ter ficado de pé. Erasmo está coberto de razão. Totalmente coberto de razão. Erasmo tinha medo da lógica alemã. Se inicialmente ele aprovou Lutero, isto não significava que devia aprovar tudo o que Lutero escrevera desde o início. Erasmo, erudito por natureza, de alta formação, reservado,
sensível e pacífico, não conseguia nem queria identificar-se de nenhum modo com esse fanático desmedido. No que Lutero tinha razão, concordava com ele, mas no que não tinha, que não esperassem seu apoio. Definitivamente, Erasmo preferia ficar com o Papa e o Imperador. Ele ficava com a instituição, com a unidade. Ele entendia o princípio político que regia o sistema. Lutero destrói o princípio político. O cristianismo, depois de Lutero, é um cordão com miçangas arrebentado. Cada pequena miçanga, uma besta papal, um jumento da Trindade, um idiota completo, construindo com seu umbigo e fiofó a mesma Igreja Católica, querendo manter dogma e unidade clerical com murros e estupidez. Destruiu a Igreja para fazer a mesma tigela de bosta. Essa diplomacia astuta e essa política ambivalente lançaram-no entre dois fogos. Como? Não era Desidério Erasmo de Roterdã o único que tinha razão, exatamente porque concordava e discordava de ambos os lados e defendia como nenhum outro a paz com sua moderação, intuição e amabilidade? Na próxima leitura, entre Roma e Wittenberg, neutralidade em vez de compromisso? Como a história do conflito entre Erasmo e Lutero vai escrever o destino das duas igrejas iguais. O luteranismo é catolicismo em todos os sentidos possíveis, com uma diferença: é hipócrita. A mesma igreja, os mesmos papas, os mesmos dogmas, a mesma política e politicagem, mas a hipocrisia de dizer-se bíblico. Cinismo, cinismo, cinismo. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Eu vou almoçar agora com Bel. E depois do almoço, eu volto para gravar o 8º, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º vídeo dessa segunda-feira, 28 de outubro, dia de aniversário da Tenda do Necromante, 1000 dias. E eu comemoro o aniversário desta tenda repetindo aquilo que eu faço em todos os 1000 dias de existência dela, sem nenhuma exceção, com trabalho. E eu só peço em troca o seu apoio. Muito obrigado.